Super Mais. Oferecimento Green Day. Olá, o Super Mais está começando e hoje, no primeiro bloco, vamos conversar com a psicanalista Eveline Miranda sobre o bullying. No segundo bloco, eu entrevisto o Bruno Santos, da Novolare, que traz dicas de economia doméstica. Na cozinha Super Mais hoje, Marcelo Machado prepara peito de boi recheado. Está começando o Super Mais. Vamos começar o programa Super Mais com a psicanalista Eveline Miranda. Tudo bem, Eveline? Tudo bom, Carol? Tudo bom? Nosso encontro semanal está ficando cada vez melhor. Pois né? é, né? A gente vai ficando cada vez mais à vontade. Não é? E descobrindo coisas interessantes para você e sua saúde. Bom, nós vamos falar hoje sobre o bullying, né? Já estava combinada essa história. Nós falamos sobre obesidade, né? E aí nós lembramos que os obesos sofrem muito com bullying. Além dos obesos, quem mais sofre? Quem é esse público? Nossa, assim, não dá pra gente especificar, né? Mas assim, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande com a diferença, né? Isso é um problema desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, às vezes, a gente quando fala do bullying, inevitavelmente a gente esbarra muito na questão da escola, que é onde isso aparece de forma muito contundente. Por que será na escola? Porque o que acontece? Na escola, você tem essa reunião de grupos, né? E a criança ou o adolescente, ele é muito contundente. Né? E a coisa, ela, às vezes, meio que se separa em guetos mesmo. Acho que a gente lembra da nossa época de escola, que tem o grupinho daqui, o grupinho de lá, que de vez em quando um implica com o outro e tal. Mas essas coisas, às vezes, não têm maiores consequências. E às vezes você tem aquela pessoa que ela tem um comportamento um pouco diferente, ou então ela é mais tímida, ela não consegue responder a uma determinada situação, ela pode ser um alvo. Um alvo, né? Desse grupo. E o que é o bullying? A gente também tem que ter um cuidado com isso, né? Eu sinto que tem essa dificuldade, né, do que, na minha época de escola tinha implicância, não era bullying, hoje é bullying. O que é bullying? Porque assim, hoje em dia a gente tem que ter um cuidado, que nem a gente vem falando de outras questões, porque de repente tudo é síndrome do pânico, de repente tudo é depressão, e não é bem assim. E nem tudo é bullying. Não é porque a menina implicou com a outra menina, elas brigaram na escola que é bullying. E o que é bullying? O bullying, ele se caracteriza pela repetição, pela humilhação e pela exclusão. Né? Quer dizer, uma pessoa e um determinado sujeito, ele vira alvo de um grupo. Então é uma coisa covarde, cruel, assim. Tem esse quê de crueldade. Agora, o bullying, quando a gente pensa no bullying, a gente não pode pensar só na vítima. Né? A gente não pode ter um olhar só para quem é vítima de bullying. A gente também tem que ter um olhar atento a quem está praticando o bullying, porque a gente tem 3 eixos aí. A gente tem quem sofre o bullying, a gente tem aquele que instiga, aquele que é o direto, aquele que fala, aquele que humilha. E você tem os espectadores. Você tem aquele que não humilha, que não bate, mas que não fica assim de plateia. Ele bota pilha, né? Ele tá ali inflamando a história. Entendi. Então a gente tem que a escola precisa estar com um olhar atento para isso, o professor, a família também tem que estar atenta ao que está acontecendo, porque assim, quando a gente pensa em quem sofre o bullying, é óbvio que é extremamente dramático. A gente ouve relatos, a gente lê depoimentos de pessoas crianças, adolescentes que tiveram que sair da escola. A gente já soube de casos da criança que tem problemas, do adolescente que tem determinados problemas, que não sabe como lidar com isso e que é levado às vezes a situações extremas, como inclusive tentativa de suicídio, etc.
É lógico que a gente não vai dizer aqui que o bullying que foi por causa do bullying, mas o bullying faz ali emergir questões que já são difíceis ali para aquele sujeito. Então né? isso reflete na vida adulta com certeza, de um jeito ou de outro. Pode refletir ou não, quer dizer, tem gente que vai tirar isso de letra, mas tem gente que pode carregar essas marcas. E quando a gente fala de ser levado a situações extremas, a gente está falando de adolescentes. Né? De tentar fazer alguma coisa contra si mesmo, Olha por não só. estar suportando aquela situação. Que já é uma fase difícil. Exatamente. Então o foco ali realmente é a escola. Mas existe bullying fora da escola? Existe bullying nas empresas, existe bullying na comunidade. Que seria o assédio moral que a gente conhece, a gente pode fazer um paralelo, mas assim... Não, o assédio... É diferente. Pode ter uma diferença, né? Agora, porque o assédio moral, ele normalmente se configura por uma pessoa que pratica isso. O bullying, então, se trata do grupo, o bullying ele tem essa relação de grupo, né? Em que tem um que faz, aí tem os outros que aplaudem. E a pessoa fica coagida. E a pessoa fica acuada, né? Então, assim, a gente tem que... Agora, a gente também tem que pensar que essa pessoa que está praticando bullying tem alguma coisa errada com ela também. O que é isso? O que está acontecendo com um adolescente ou com uma criança que sente um enorme prazer em humilhar o outro, em machucar o outro, porque as coisas elas chegam a vias de fato. A gente sabe de histórias de crianças e de adolescentes que apanham quase todos os dias. Meu Deus, na escola. Né? Que chega em casa com óculos quebrados, chega em casa com hematoma, chega em casa com os cadernos rasgados, com o livro rasgado. Acontece mesmo, então. Acontece. Então, assim, o bullying ele tem essa característica, a repetição, ele se repete. O sujeito, ele tá ali, ele vive acuado, ele tá imerso nessa situação. Uma coisa é um coleguinha que discute com o outro e os dois se pegam, saem no tapa, ou um xinga o outro, aquilo aconteceu naquele momento pontual. Isolado. Isso não é bullying. Certo. Isso não é bullying. Nem tudo é bullying, né? Às vezes há uma implicânciazinha ali que um tem com o outro, mas é uma coisa entre um e outro. Então, o bullying é quando a criança está alvo de um mesmo grupo, né? E repetidas vezes. Repetidas a criança vezes. Ou adolescente. Ou adolescente. Né? Mais tarde, como tratar? Caso você tenha carregado essas marcas, como faz para... Mais uma vez, Carol, eu tô falando em repetição, eu tô sendo sempre repetitiva, né? É claro que cada caso é um caso, né? Assim, o sujeito que experimenta isso não é agradável, né? E essa experiência vai fazer emergir outras coisas que já dizem respeito ao próprio sujeito. Então é óbvio que essas coisas elas vão trazer podem trazer muito desconforto. Eu não posso dizer para você que toda criança que sofre bullying ou todo adolescente que sofre bullying, a gente não pode afirmar o que vai acontecer depois. Alguns dão a volta por cima e passou. Né? Agora, como ajudar esse adolescente que a mãe pode ter em casa, está olhando? Como ela pode ajudar? Pois é, eu acho que a gente tem que estar atento, né? Se você, o teu filho, ele começa a chegar da escola, né? Apresentando um comportamento estranho, ou se ele começa a apresentar uma resistência muito grande em ir para a escola, ele não quer ir para a escola, ele está tomando horror à escola, a gente tem que procurar investigar. E também é importantíssimo, lógico que a gente tem aí a gente tem que trabalhar em parceria, a família tem que estar atenta, a família não pode querer que a escola faça aquilo que diz respeito à família, assim como a escola também tem as suas responsabilidades. Então a escola tem que estar de olho Tem que estar atenta, porque às vezes, a gente não pode generalizar, até aqui em Teresópolis a gente tem boas escolas que estão aí discutindo isso, que estão falando sobre isso, sabe? Que tem esse olhar atento, que tem esse cuidado. Mas, às vezes, tem algumas escolas, não todas, algumas, que preferem fechar os olhos
para esse tipo de situação. Para evitar problema com os alunos. O né? que é um problema. Claro. O que é um problema. Porque se você acoberta uma determinada situação, você está abrindo precedente para que outras situações como aquela ou piores venham a acontecer. Então, os pais também podem entrar em contato com a escola e pedir essa atenção. Sim. Para chegarem juntos a um... E é importante que a própria escola, a escola tem como observar esse tipo de comportamento. Eles é que tem até é melhor para eles observar, né? A escola pode observar certas coisas que estão acontecendo. Certo. Mesmo na porta da escola. Como é que uma escola não sabe que um aluno está apanhando todos os dias? Não tem como não saber. Não tem como não saber. Né? Tudo bem que muitas vezes o grupo não pega aquele aluno dentro da escola, ele vai pegar fora. Mas sempre ali por perto. Né? Mas normalmente é por perto. Então, assim, essas informações, elas são preciosas. Né? Então, esse trabalho, tanto da escola quanto da família também, de ter essa atenção. E outra coisa que é importante também a gente ter uma atenção, porque assim, os nossos filhos, eles sempre são muito bons, não é assim? Os nossos filhos, eles são incapazes de cometer qualquer, enfim, ato que não seja muito incrível, né? Mas o ser humano, ele tem o seu lado bom e o seu lado mal, né? Quer dizer, o bem e o mal habitam em todos nós. Né? A gente tem as nossas obscuridades, então, mas assim, a gente quando gosta, as pessoas que a gente ama, a gente tende a querer olhá-las como perfeitas, especialmente os filhos, mas não são, né? E às vezes o meu filho, né, ele pode estar praticando atos não muito bacanas. Então esse alerta é para os pais, no caso, da criança que pratica o bullying, que também precisa de ajuda, não é isso? Que também precisa de ajuda. A gente não está aqui para condenar ninguém, aqui a gente não é juiz, não se trata disso. Né? Mas assim, toda criança, todo adolescente precisa de limite, precisa de orientação, precisa... saber que aquilo não é certo, que fere, né? Exatamente. Porque esse adolescente, essa criança que está agindo dessa maneira, ele está agindo por impulso. Se todos nós agirmos por impulso, vamos combinar... Vai virar uma bagunça. Todos nós faríamos coisas que nem nós acreditaríamos, é verdade. Todos nós, lá dentro da gente, às vezes a gente tem umas vontades muito estranhas, não é? Mas a gente para viver em sociedade... Não é? Orquestrar isso, né? Os seus sentimentos. Para você viver em coletividade, para você viver no meio social, você precisa... segurar a onda, como diz. Segurar a onda, como diz aí a moçada. Tem que segurar a onda, a gente precisa domar né, alguns ímpetos que existem dentro da gente para isso não virar um grande caos e, enfim... Então esse adolescente precisa aprender isso. A gente precisa tem que ter uma atenção para isso. Não adianta eu olhar para o meu filho e entender que ele é uma maravilha, que ele é perfeito, que ele é incrível, que ele está acima do bem e do mal, porque não está. Não está. E a própria escola, né? Ajudar, porque às vezes os pais podem estar errando em algum momento, não está, né? Às vezes eles não estão vendo, e a escola pode ir atrás dessa criança, desses pais que praticam bullying, né? Dessa criança que pratica, para ver o que está acontecendo. E esse diálogo da escola com a família, isso é imprescindível, isso desde sempre. Desde sempre. Desde Tem que sempre, acontecer esse link, né? Isso é super importante, isso faz toda a diferença. Né? Então, assim, eu acho que o bullying é um assunto polêmico, é um assunto amplo, né? É desgastante, porque envolve uma série de questões. Mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Com certeza. Então, o recado está dado, a dica, né, para os pais, professores, também para as crianças, os adolescentes, né? Discutir um pouquinho esse tema aqui, debater. Obrigada, Eveline. Isso, obrigada, Carol. Até a próxima. Até a próxima. O Servais vai para o intervalo e volta já já.